noite. Graças a Deus do Senhor. É um privilégio estar com vocês nessa noite. Eu queria compartilhar um pouco sobre a relevância da cruz e dizer que a cruz é, primeiro, os 4 movimentos de Deus pelo qual vivemos. Eu queria falar desses 4 movimentos, começando pela cruz. O primeiro movimento de Deus na história do universo, sem o qual o universo seria uma impossibilidade. Então, gostaria de convidá-los e convidá-las a visitarem a primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso curto procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Esse é o primeiro movimento da Trindade. O primeiro movimento da Trindade é a cruz. A cruz é o centro da nossa fé, mas a cruz também é o início de toda a existência. Sem a cruz, nada do que existe existiria. Para que Deus pudesse dizer haja luz, Ele primeiro teve que dizer haja cruz. Então, o primeiro movimento da Trindade é o sacrifício, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso procedimento que vossos pais vos entregaram, mas precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Quando o sangue de Cristo é conhecido? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o que nós assistimos no Calvário foi a manifestação do que aconteceu antes da fundação do mundo, ou o primeiro ato da história, o ato inaugurador da história, que é o sacrifício de Cristo. A gente pode imaginar numa licença poética a conversa da Trindade, onde o Pai apresenta o plano da criação e o Espírito diz: mas vamos dar ao ser humano a mesma capacidade de decisão que nós temos, e essa possibilidade de decidir segundo a sua vontade. E o Pai diz sim, porque vamos criá-los à imagem e semelhança de nós mesmos. E aí o Espírito diz: mas eles vão decidir contra nós. E o Pai diz: é verdade. E decidir contra nós é deixar de existir, porque nós somos o local de habitação da existência deles. Se eles rompem conosco, rompem com a existência deles e deixam de existir. Aí o Pai diz: não necessariamente, a gente pode mantê-los. E o Espírito diz: bom, nós não podemos mantê-los sem custo, porque nós não podemos quebrar o princípio
eterno da justiça, porque eles vão fazer o que vão fazer por vontade própria, logo correrão na quebra do princípio da justiça e o custo disso é deixarem de existir. Então, para a gente poder mantê-los, a gente tem que satisfazer o princípio de justiça. E o pai diz, pois é, então nós podemos então mantê-los, desde que nós satisfaçamos esse princípio. Aí o Espírito diz, bom, mas isso custa muito caro. Um de nós tem de abandonar a glória agora e oferecer esse sacrifício por eles, para depois entrar na história deles, triunfar onde eles fracassaram e entregar-se voluntariamente, manifestando o sacrifício de agora. E o filho que estava participando da conversa o tempo todo disse, eu vou. Então é por isso que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por isso ele é o primogênito de toda a criação, por isso todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Quer principados, quer potestades, quer soberanias, quer reinados. Tudo é dele, por ele e para ele. A cruz é o primeiro movimento de Deus para que houvesse história. Sem a cruz, sem o sacrifício, não haveria nada. Não poderia haver nada. Para que Deus pudesse dizer haja luz, ele primeiro teve de dizer haja cruz. Então esse é o primeiro movimento. A cruz é tudo. Porque sem a cruz não haveria nada. Sem o sacrifício do Cordeiro antes da fundação do mundo, nada seria possível. E não seria possível os movimentos subsequentes de Deus para manter-nos na existência de modo que nós pudéssemos encontrar a salvação. E o segundo movimento de Deus, que é possível apenas por causa da cruz, a gente vai ver indo para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E o segundo versículo que eu gostaria de ler com os irmãos e irmãs está em Gênesis, capítulo 22, versículo 5. Então, já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Muito bem, o que nós estamos lendo aqui, percebendo aqui nesses dois versículos, de Gênesis e de Apocalipse, é uma oposição cosmológica, não é? No primeiro capítulo do Gênesis, nós temos um planeta onde há dia e noite. E no Apocalipse 22, nós temos um planeta onde só há dia. Não tem mais noite. Nem mesmo necessidade do sol. Muito bem. Qual é a cosmologia preferencial de Deus? Tudo indica que é a segunda, porque essa é para sempre. Então Deus quer um planeta
onde não haja mais necessidade da noite. Bom, então por que ele criou um planeta onde há noite e dia? E o que eu gostaria de sugerir aos irmãos é que Deus criou um planeta onde há noite e dia, porque Ele criou um planeta preparado para o nosso movimento. E o nosso movimento foi a queda. E a queda trouxe a realidade da morte para a realidade que Deus havia criado para nós. A morte é, por definição, o fim de tudo. Mas Deus se sacrificou em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que a morte não fosse o fim de tudo. Muito bem, entretanto, apesar do sacrifício ter garantido que a morte não seria o fim de tudo, a morte tinha de ser administrada. Então, como Deus administrou a morte? Deus criou um planeta onde a morte presta serviço para a vida, onde a árvore que tomba alimenta a árvore que vai nascer, onde a primavera é a ressurreição de tudo que morreu no inverno. É um planeta baseado no sacrifício e na ressurreição. Um planeta preparado para a nossa queda. Por isso, um planeta provisório. Então, esse é o segundo movimento de Deus que Deus pôde fazer por causa da cruz. Ele pôde criar um planeta provisório para que nós pudéssemos viver e para que nós pudéssemos esperar a salvação. Onde Ele pudesse nos dar tempo para que a história da salvação se completasse. Agora, tem um terceiro movimento de Deus, também baseado na cruz. Para isso eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs a irem comigo a Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 17. Atos capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. O que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é um fenômeno muito interessante. O apóstolo Paulo está pregando em Listra, e então o apóstolo Paulo vê surgir no coração de um homem marcado pela paralisia, fé. E então ele dá uma ordem ao homem. Ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem se levantou. E claro, isso deixou todo mundo em polvorosa, nunca tinham visto isso naquela região. E eles entenderam que Paulo e Barnabé eram emissários dos deuses, que o Paulo era emissário de Mercúrio e Barnabé era emissário de Júpiter. E chamaram os sacerdotes desses respectivos deuses para prestarem a Paulo e a Barnabé holocaustos, honras. Paulo e Barnabé tiveram muita dificuldade para convencê-los a não fazer isso. E para demonstrar a eles que eles estavam equivocados, que Paulo não era emissário de Mercúrio e nem Barnabé era emissário de Júpiter. E entre as explicações que Paulo deu àquele povo sobre o Deus de quem ele estava falando, ele disse: o Deus de quem eu estou falando é um Deus que vocês não conhecem, mas que sempre deu a vocês testemunho da existência dele. E lógico, a pergunta natural a uma afirmação dessa natureza é: que testemunho ele deu acerca de si, que nós possamos reconhecer? E Paulo responde: o testemunho que ele deu acerca de si é que ele lhes concedeu
chuvas, estações frutíferas, e encheu o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, deu a vocês sentido para existir, mesmo vocês não o conhecendo. Por isso, esse é o terceiro movimento de Deus. Qual é o terceiro movimento de Deus? Fez gente má conhecer o bem. Porque quando nós rompemos com Deus, nós nos tornamos necessariamente maldosos. Então é como dizia Chesterton, o autor do livro Ortodoxia, que o Mundo Cristão acabou de recém-lançou, em comemoração aos 100 anos da edição do livro. E o Chesterton dizia o seguinte: o problema não é explicar o mal, o problema é explicar de onde vem o bem. Porque a maldade está presente em todos nós. Se você pedir a qualquer pessoa, um ator, por exemplo, que interprete o amor, você vai ter de dar um bocado de coordenadas para o ator. Porque interpretar o amor é complicado. É apaixonado, não é apaixonado, é sóbrio, é maduro, é incipiente, é louco, é ponderado, como é que é? Então você tem de dar detalhes para a construção do personagem. Mas você não tem de dar tantos detalhes se você pedir para ele interpretar o ódio. Porque o ódio todos nós conhecemos. E por que todos nós conhecemos? Porque nós somos maus. A maldade se tornou a nossa tese. O bem é que se tornou a nossa antítese. E isso significa que nós não sabemos fazer o bem. Então, como é que gente que não ama Deus consegue amar os seus filhos se o amor é uma qualidade de Deus? Como é que gente que não ama Deus pode ter senso de justiça se justiça é uma qualidade de Deus? Como é que gente que não ama Deus pode ter senso do belo se estética é uma qualidade de Deus? Porque Deus emprestou para nós a sua bondade, para que a nossa maldade não nos anulasse. Esse é o outro movimento de Deus, foi como Deus lidou com o mal dentro de nós. Porque o mal tornou-se concreto em nós. Fora de nós ele era só uma ideia. A partir do momento que nós rompemos com Deus, o mal ganhou concreção na história. Está com a gente é maldoso. Porque o mal como ente não existe. Para o mal como ente existir, tinha de haver um Deus que fosse antideus. Como isso não existe, o que existe são criaturas maldosas. Como Deus faz para que a maldade em nós não nos anule? Ele empresta a bondade dele. E é isso que está aqui em Atos 14, 17. Por que Deus pode emprestar a bondade dele a gente maldosa? Por causa da cruz. A cruz deu ao Pai as condições necessárias para deflagrar a história da salvação. E para deflagrar a história da salvação, o Pai tinha de dar a nós condições de ser abençoado por essa história. E dar condições a nós é dar-nos tempo, porque nós somos seres presos ao tempo. Então tem de nos dar sobrevida. Se a gente se mantivesse na nossa maldade, o juízo de Deus teria de se precipitar, porque Deus não pode tolerar a iniquidade para sempre. Então ele tem de nos dar tempo. E nos dar tempo nessa situação é emprestar-nos a sua bondade. E isso ele fez por causa da cruz.
Então, a cruz é tudo. Sem o sacrifício de Cristo, nada existiria. Não existiria o universo, não existiria nada. A cruz é conhecida da Trindade antes da fundação do mundo, para que o mundo pudesse ser fundado. Senão, não valeria a pena dizer haja luz, porque a gente ia romper com Deus e ia deixar de existir, porque Deus é a nossa base de existência. Todos nós nos movemos e existimos em Deus, é o que diz Atos, capítulo 17, ele nos ensina exatamente isso. Atos 17, versículo 28, diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Portanto, romper com Deus é não ter mais lugar para viver, para mover-se e para existir. Então, na ruptura com Deus, descrita no Gênesis 3, nós teríamos de ter deixado de existir. Porque é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Romper com Deus é não ter mais lugar para viver, é não ter mais lugar para se mover e é não ter mais lugar para existir. Sem a cruz, nada. Nada do que foi feito se fez. Então, o primeiro movimento de Deus é a cruz. O segundo movimento de Deus é criar um planeta capaz de manter-se existindo, ou ser mantido existindo, apesar da queda, que é um planeta onde os paradoxos convivem, onde a morte e a vida convivem, onde o bem e o mal convivem, onde o dia e a noite convivem. Um planeta onde a morte presta serviço para a vida. Deus deu uma volta na morte. Terceiro movimento que a cruz permite a Deus é emprestar a bondade dele. Então, tudo que de bom que existe no universo é empréstimo de Deus. Aqueles que entregaram a vida para Jesus já não têm mais a bondade de Deus como empréstimo, porque aqueles que se unem a Cristo se tornam um espírito com Ele, de modo que as qualidades de Cristo passam a ser também as nossas qualidades e o fruto do Espírito aparece. Mas aqueles que não conhecem a Cristo vivem por empréstimo. Todo bem que conhecem, conhecem por empréstimo. E foi assim com você também, foi assim comigo também, até que Cristo viesse habitar em nós. Muito bem, e o último movimento de Deus, baseado na cruz, está em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1 novamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Não existe tarde e manhã, existe manhã e tarde. Deus está falando no sentido anti-horário. Então, para onde é que isso nos aponta? Para da onde Deus fala.
Quando Deus fala conosco, quando Deus fala com os seus apóstolos, quando Deus fala com os seus patriarcas nas Escrituras, de onde Deus fala? Deus fala do triunfo da cruz. Deus fala no sentido anti-horário. Deus não fala da minha angústia. Ele fala do que a cruz já fez por mim e de como Ele já pode me ver ao lado dele, brilhando como o sol ao meio-dia, por causa da cruz. Deus fala no sentido anti-horário. Nós vivemos, falamos e pensamos no sentido horário. Mas Deus fala a partir do triunfo da cruz. Então, é baseado nisso que nós vivemos. Nós vivemos baseado no triunfo da cruz. Tudo existe por causa do triunfo da cruz. Inclusive, aqueles que desprezam a cruz, existem por causa do triunfo da cruz. Por isso é lamentável que alguém despreze a cruz, porque depende dela. Sem a cruz, nada do que foi feito se fez. Esses são 4 movimentos de Deus que as Escrituras nos ensinam. O primeiro movimento é o sacrifício. Para que ele pudesse dizer haja luz, ele teve de dizer primeiro haja cruz. O segundo movimento é um planeta provisório, que possa suportar pecadores. Para que a morte não seja o fim de tudo. O terceiro movimento é Deus diminuindo o impacto da maldade no meu e no seu coração. Para que a maldade não nos anulasse, Ele emprestou a sua bondade. Isso deu-nos sobrevida para que pudéssemos ser encontrados pela história da salvação. E o último movimento de Deus é que Deus olha para mim, fala comigo e age em mim, não a partir de mim mesmo, mas a partir do triunfo da cruz. É por isso que os soberbos e os arrogantes continuam existindo. Porque Deus olha para eles a partir do triunfo da cruz. É por isso que nós continuamos, porque Deus olha para nós a partir do triunfo da cruz. É por isso, por causa do triunfo da cruz. Portanto, é um nonsense absoluto abandonar a cruz. Que Deus nos abençoe. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.